Bem-vindos, pessoal, Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. de Duas Treta. Duas Treta. Estou aqui com o Ricardo Marques. E eu estou aqui com o João Coutinho. É verdade, Também. sim senhor, efetivamente estás. Hoje vamos fazer um episódiozinho Diferente, um bocadinho diferente. mas conceptual. É uma estruturação um bocadinho... Nós ouvimos algumas pessoas a dizer que... se calhar vocês, se fizessem assim um episódio ou outro mais curto, Isso é uma cena mais eu. nós até íamos curtir um bocado mais da cena. E nós, pensámos nisso. E dissemos, não vamos fazer isso, vocês não mandam. Não, vocês, pronto. Então Somos decidimos nós. foi fazer uma coisa diferente também disso que o pessoal disse. E é simplesmente fazer uma coisa mais curta, mais... Porque nós é que mandamos, nós é que queremos, eu Exatamente. faço o que quero, tu não mandas em mim. E então este episódio vai ser sobre impostos. Vamos falar sobre impostos. Pessoal, eu já estou a imaginar o pessoal todo. Ei, homem, eu não acredito que estes Que gajos lixo, vão que falar de lixo. cenas que não interessam nem ao menino Jesus. Interessa. Aliás, é capaz de ser das cenas que mais interessa. É engraçado, os americanos têm um provérbio que é There are only two things which Certain are... in life. Yeah, exatamente. Há duas coisas que são certinhas na vida e é morte e impostos. Por isso, acho que até é importante, se calhar, falarmos um bocadinho sobre impostos. É, porque o pessoal, se calhar, o que eu sinto é que as pessoas dão por um bocado por. Não é garantido, mas é. Normal. Deixam andar, Estão não é? normalizados. A questão Yeah. dos impostos, ainda por cima em Portugal, que temos uma carga fiscal muito grande, Yep. parece que as coisas estão simplesmente. Não é assim que tem de ser e não vale a pena pensar muito sobre isso. E se calhar não. Se calhar devíamos pensar um bocadinho, se calhar devíamos perceber porque é que eles estão aqui, o que é que eles estão aqui a fazer. Exato, tipo, não é necessário que uma pessoa saia daqui com um curso de finanças. Exatamente, nem nós lhe vamos dar. Muito Eu não simplesmente. tenho nenhum curso em finanças, por isso. É só um bocado uma perspectiva mais Não sei, acho que é como é? popular, vá. É exatamente uma perspectiva popular de duas pessoas que se calhar já leram um bocadinho sobre o assunto, mas que também nenhuma delas se pode chamar um especialista. De todo. Mas que se calhar até sabem uma coisinha ou Uma outra que coisinha ou pode outra ser que pode ser. interessante. Ou seja, o ponto de vista do leigo que não é tão leigo. Para não variar, ajudar-vos a formar uma opinião vossa, Exatamente. não nossa, com algumas informações do outro lado da... Eu vou formar a da opinião história. aqui. Vais- Eu hoje vou vai formar a mesmo opinião. o Estar Ricardo ali a vai formar mesmo doutrinar pessoas. ativamente a formar pessoas. É assim mesmo, Ricardo, acho muito bem. Mas pronto. Portanto, vamos Vamos lá ao dar? episódio. Vamos começar. Pessoal, vamos falar de impostos. Vamos lá falar de Siga. impostos. Pronto, Tinhas aí uma contextualização para fazer? exatamente. Assim, antes de falar de impostos, aliás, não é antes de falar de impostos, vamos definir o que é que são impostos. Assim, ok. Antes de mais, acho que é Acho que importante definir os termos é criar mais a base. importante, sim, sim. Exatamente. Ok, o que é um imposto? Um imposto é um encargo financeiro, ou de outro Uhum. tipo, também pode ser. Antigamente havia servidão indenturada, não quero Era. estar a traduzir mal, mas isto Mas é é uma coisa tradução assim, direta. era a cada 10 dias de trabalho, um dos dias ia para Uma o teu coisa assim senhor. do género, exatamente. Era Mas feudalismo. É tipo isso, exatamente. Pronto, pagavas com o corpo. Basicamente. Hoje é igual, mas pronto. Exatamente. Um bocadinho mais Neste momento há avançado. só mais uma coisa entre Não é só o pagares tecnologicamente pelo mais corpo e o avançado. coisa. É. E pronto. E esse encargo é atribuído ao contribuinte, como nós todos sabemos, ou se não sabemos, deveríamos saber. É importante. E esse contribuinte pode ser um indivíduo ou pode ser uma entidade legal. Pronto. Esse encargo é-te atribuído através de pela parte do governo. Ou seja, o governo atribui esse encargo às pessoas. E é ao governo que as pessoas o pagam, claro. Exatamente. O objetivo final acaba por ser financiar as despesas públicas e pronto, como é óbvio, fugir aos impostos é punível pela lei. É como dizem Não é? os americanos. Há duas coisas que são certas na vida: morte e impostos. Exatamente. Porquê é que fugir a impostos é punível pela lei? Porque senão ninguém os paga. Exatamente. Basicamente. Era porque ninguém. A verdade é uma. E há muitas pessoas com quem uma pessoa vai falando na rua, amigos que temos e tudo mais. Há muitas pessoas que defendem impostos altos e que se devem pagar muitos impostos. E a verdade é que toda a gente que tenha a possibilidade de fugir aos impostos, que através de qualquer forma que seja, o vai querer fazer. Porque a verdade é que todos temos uma noção. E todas as pessoas, mesmo as pessoas que concordam com impostos mais altos, essas próprias pessoas dizem uma coisa, que é o governo gasta mal o meu dinheiro de impostos. A solução não está em aumentar os impostos. A solução está em usar melhor
O dinheiro dinheiro dos que já é impostos. dado. O problema é que Claramente. quando o caminhinho que existe entre quem paga impostos e o, o, o reduto final, Uhum. aqui, neste caminhinho, 500 mil euros que vêm daqui para aqui, uma grande parte vai ser perdida noutras coisas. Exatamente. Assim, primeiro há que distribuir o dinheiro para os amigos. É verdade. Não é? Todos sabemos. Depois há que abrir taxas para toda a gente e mais algumas. Depois Jobs for the boys. há que fazer uma terceira pergunta final. Isto não são, estas duas não foram perguntas, foram só factos. Toda a gente sabe disso. O governo é corrupto, ponto. Todos. Não estou a falar só do nosso, estou a falar isto. É uma coisa. É provavelmente das coisas mais verdadeiras ao longo da história. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Exatamente. Portanto, dás poder através de dinheiro ao governo, é óbvio que ele se vai tornar corrupto. O que falta é accountability. A grande no meu terceira tempo. questão. Partindo do princípio que até somos algo ingênuos e até acreditamos na bondade do governo e que o governo investe bem o nosso dinheiro, há uma terceira pergunta que eu acho que todas as pessoas deviam fazer, que é: será que o dinheiro que se está a pagar de impostos, estás a tirar o devido proveito dele? Ou seja, tu estás a pagar hospitais públicos. Será que o teu serviço, quando tu vais a um hospital público, corresponde à quantidade de impostos que estás a pagar? Será que o teu serviço nas escolas públicas corresponde ao que estás a pagar? Acho que as pessoas deviam urgentemente fazer essa pergunta. E o problema é que o grande problema aqui é que eu não vejo uma métrica ou um mecanismo que possa medir isso de forma fácil, ou de forma simples, ou de forma linear. É muito complicado. É muito difícil criar as coisas, porque há aqui uma redistribuição do dinheiro que faz com que seja, na minha opinião, e agora, pronto, aqui se calhar ser um bocado mais pessoal. brusco, Ok. é que é um grande scam, é uma grande fraude, não é uma fraude, mas é um grande esquema, a forma como tu metes o dinheiro. Metes o dinheiro ali naquela misturadora, aquilo mistura e depois sai redistribui para algum lado? dá-te um bocadinho daquele batido. Tu sabes lá se a quantidade de batido que tu recebeste é proporcional à quantidade de fruta que meteste. Tu Não, fazes a porque mínima estás a desse- dar mais fruta para os outros. O problema é esse. O problema é que a misturadora tem um furinho para onde está a sair sumo por trás e tu não estás a ver. Basicamente. Isto a tentar ser o mais brejeiro possível. Não, mas acaba por ser. Depois é muito complicado argumentar às vezes com alguns argumentos, porque são maus argumentos, mas são argumentos em má fé, na minha opinião. Que é o género de: mas tu deverias querer ajudar os outros. Não, eu gostava. Não, eu pessoalmente, a minha resposta a isso é: não, as pessoas não deveriam precisar de ajuda. Ou deveriam ser capazes de se ajudar a si próprias. E para mim, a minha questão ainda Porque eu vou ajudar quem precisar. Mas a minha questão Mas o problema é que se calhar há gente demasiada a precisar que não precisa realmente. Mas, Ricardo, a minha questão é diferente. Eu não sou como tu, eu sou efetivamente boa pessoa. Eu quero ajudar os outros. Eu quero mesmo. Chama-me na cara má pessoa. Aqui, em direto. Ok. Em direto não, mas pronto. Obrigado. Não, mas imagina, partindo até deste outro princípio, em que eu até quero, tenho um coração gigantesco e quero ajudar os outros. A minha questão é só esta. O governo é uma péssima forma de ajudar os outros. É péssimo. Acaba por nunca ajudar ninguém, promete a toda a gente: olha, dê-nos o nosso dinheiro e nós distribuímos. E acaba por nunca funcionar bem. Tens aspecto de ser uma pessoa que gosta pouco de governos grandes. Não É sei verdade. porquê, é uma impressão que eu fiquei agora. É verdade. Eu ouvi dizer que tu gostas pouco de coisas grandes, no geral. Isso é estranho. Eu não vou dizer muitos comentários em relação a isso. Mas o que Vou eu só queria dizer dizer que com sim. isso era que parece-me ser o tipo de pessoas que gosta das coisas assim um bocado mais divididas sempre. Mais pequeninas, mais fragmentadas. Digamos. É assim, sei onde é que estás a querer chegar e vou tentar chegar lá de uma forma mais ou menos estruturada até. Depressa. Depressa, ok. É assim, Estou a o que brincar eu acho, contigo. Estou a brincar contigo. é assim, o que eu acho é só, como tu falaste, governo grande. Acho que há uma coisa muito interessante que eu acho que muito pouca gente se apercebe. Tudo isto, toda esta minha tática foi manipulação só para conseguir Não, que ele ele chegasse sabe. aqui. Não, mas é que eu estou-me a deixar ser manipulado porque eu gosto disto. Há uma coisa que eu acho que toda a gente se tem de perceber o mais rapidamente Eu possível. quero que toda a gente escute isto, porque isto acho que é a pecinha que ninguém está a ver. É muito, muito importante. Porque esta palhaçada toda de esquerda e direita, meus amigos, são etiquetas para o pessoal continuar à porrada. É como o Benfica e o Porto e o De Sporting e o rótulos Braga e às tudo mais. pessoas. É rótulos para o pessoal dizer: não, a culpa é tua. Não, meu amigo, a culpa é tua. Meus amigos, é muito simples. Eu não sei se já se aperceberam. A esquerda odeia governo, odeia negócio grande.
Odeio o big business, o corporate, empresas não é? grandes, Empresas são gigantescas que não querem saber dos capitalismo, trabalhadores. capitalismo Desmedido e exatamente, desfaz as que pessoas, oprime toda a crony gente. capitalism, essas A coisas. esquerda odeia o big business. A direita odeia o big government, o governo opressivo, que assambarca todo o dinheiro de impostos e que assume todas as funções da sociedade e torna tudo público, obviamente controlado por eles. A direita não gosta disso. A esquerda odeia big corporate, a direita odeia big government. Eu gostava que toda a gente se apercebesse que os dois odeiam big. Era neste momento que eu gostava que aparecesse aqui um Venn diagram. Um diagrama. É diagrama de Venn, não é? Diagrama de Venn, sim senhor, com as rodinhas no meio. Exato, estás a perceber? Duas rodinhas. Vamos ver se aparece. Ok, duas rodinhas. A grande questão é esta. Ninguém gosta do grande. Porque está no meio. quanto maior se torna uma estrutura, mais desconexas estão as pessoas de cima das pessoas de baixo. Exatamente. E é isto que se passa, por exemplo, no movimento dos coletes amarelos. Uhum. As pessoas que estão lá em cima, a aristocracia francesa, que é basicamente o que aquilo é, como na Inglaterra, a política é corrida, é governada por aristocratas. Está completamente desconectado. Lords. É exatamente isso. É ridículo o quão feudalista a Europa ainda é, em muitos aspectos. Os resquícios. Eu acho mesmo que muitos europeus ainda se sentem honrados, por estarem a servir o senhor. Que na altura era um rei, agora é um governo. É uma forma de ver as coisas diferente que não acontece nos Estados Unidos, simplesmente. Sim. Acho que tem a ver também com a identidade das duas regiões, mas continua. Exatamente. E é um bocado isto, quando uma coisa se torna demasiado grande, quem está em cima está desconectado de quem está em baixo. Uhum. Os trabalhadores mais low level, vamos lhe chamar assim, mais baixo nível de uma empresa, estão completamente desconectados dos CEOs quando estamos a falar de uma empresa gigantesca como Microsoft ou Apple ou Amazon ou o que quer que seja. Da mesma forma... E vice-versa, claro. Estão os dois desligados. Estão os dois desligados um do outro. E da mesma forma, quando tu tens um governo gigantesco, centralizado em Lisboa, que é ele que trata de hospitais, é ele que trata de escolas, é ele que aparentemente quer tratar de tudo. Está em processo de voltar a tomar conta do hospital aqui de Braga também. Uhum. Porque lá está, porque quer tomar conta das coisas. É um governo grande. Uhum. As pessoas que também estão a usar os serviços públicos estão completamente desconectados dos burocratas que estão sentados em Lisboa. Uhum. Que verdade seja dita, a maior parte deles nunca fez nada na vida se não ser burocrata. É Pois, verdade. Os políticos que estão lá, muito poucos, são políticos de carreira. Definitivamente. Já há muitos anos para cá. E então acho que é por aí que passa. É a política tomar contornos mais locais. Sim, ok. Aquilo que o Nassim Taleb, como tu muito bem sabes, e que era uma das coisas que tu gostavas, que eu sei muito bem, tu não manipulas a mim, que tu querias que eu trouxesse cá acima, é o localismo que Nassim Taleb defende. Que é basicamente retirar o poder ao governo central. No caso dos Estados Unidos, é em Washington, é o governo federal. No nosso caso, porque o Nassim Taleb é libanês-americano. No nosso caso, é retirar o poder a Lisboa. Retirar... Não à cidade, não aos lisboetas. Já lá vivi. Gosto muito da cidade das pessoas. Sim, mas retirar o poder... Exatamente, retirar o poder àqueles políticos que se sentam lá e não fazem mais nada da vida se não estão lá sentados. E não sabem mais nada. O grande problema estão aqui completamente é desconectados. os burocratas. É a máquina. Não é quem está em cima, é quem está diretamente abaixo de quem está em cima. E ainda pior. Aquele grande grupo. E para mim ainda pior. Winner Circle. E para mim ainda há uma outra coisa pior. Que é, nós queremos atacar o governo e os burocratas do governo. Que esses são o problema. Esse é efetivamente o problema. É onde a corrupção se gera. Exato. É quem permite as coisas acontecer. É onde a corrupção acontece toda. Só que depois, esses burocratas, esses governos todos, esses governantes todos, conseguiram um exército, que é legitimamente um exército de defensores, que são todos os funcionários públicos. Yep. Os funcionários públicos não querem acabar com esta situação. E é perfeitamente compreensível. É perfeitamente compreensível. É que é por isso que é preciso arranjar uma solução. Governo mais pequeno, serviço público mais pequeno, E menos empregos. eu acho que o mais importante é também os funcionários públicos perceberem que ninguém está contra eles. Estão contra o governo. E os funcionários públicos não são o governo. Não. São coisas diferentes. E é uma questão. Que se deve levantar. E essa questão do localismo que tu tinhas falado há bocado. Porquê é que estamos a falar disto no episódio dos impostos? Porque se tu queres efetivamente passar para um localismo, para uma regionalização... Tem que haver umas alterações no que toca às políticas de impostos. Os impostos não podem fugir
do sítio onde são coletados. Ou seja, tu estás a pagar impostos em Braga, se calhar eles deviam ser investidos em Braga de volta. Mais, uma grande porcentagem deles. A verdade é que, pronto, o nosso governo está tão cheio de buracos, é tão mal gerido, há tanto tempo. Acabam por algumas regiões estar aqui a safar as outras. É impossível, eles simplesmente têm mesmo de coletar o dinheiro todo e deixa tapar aqui um buraco ou outro. É muito complicado, com a situação financeira em que Portugal está neste momento, avançar para um sistema diferente. Mas eu acho que é necessário. Não, e o primeiro passo é, sem dúvida, reduzir ao tamanho do governo. Sim. O governo simplesmente gasta demasiado dinheiro. Sim, só que há um problema. Como é que tu convences o governo a baixar, a eliminar-se a si próprio? Com o 26 de Abril. Ok. O dia depois. Não estou aqui a pedir para ninguém se revolucionar agora, de momento. Mas é assim. Agora. Não, a verdade é que ao longo da história isto é o que acontece com todos os governos. É que todos os governos começam, vão ver até onde é que podem, esticar a corda, esticar. Ups, aqui já não dá. Pronto. E voltam atrás um bocadinho, depois continuam outra vez a ver até onde é que dá e depois o pessoal volta-se a queixar um bocado. Isto acontece em todo lado. E tem situações em que acontece e é de tal forma corrupto que o governo cai sobre si próprio. Case in point, Roma. Yeah. A Roma chegou a um ponto em que a própria economia romana, entre muitas coisas, foram muitas coisas que fizeram Roma cair, uma delas foi a economia. A economia tornou-se insustentável. Precisamente porque eles tinham uma instituição governamental muito grande. E é um grande problema quando tu controlas o Mediterrâneo todo, norte, sul, este a oeste, Mediterrâneo, controlas um império gigantesco. Exatamente. E tens uma grande dificuldade de manter Roma, exatamente. Está tudo num sítio. Roma coletava imensos impostos, não para hospitais, não para escolas, nem nada, que é o que se faz hoje em dia, que é uma causa muito mais nobre, mas continuava o princípio subjacente era o mesmo, que era coletar impostos para uma coisa. Naquele caso era exército. Exército e obras públicas também. Chegou a uma altura em que o exército simplesmente se tornou demasiado pesado sobre o... E a movimentação toda. A logística. Em termos de logística, exato, hoje em dia tu tens todo um ecossistema a funcionar, gigantesco. Mas naquela altura não havia. Como é que tu garantias que os impostos que eram pagos na Península Ibérica chegavam a Roma direito? Isto eu falo desconhecendo como é que era o sistema tributário de lá. Mas obviamente que assim, não podia ser demasiado mau porque conseguiram se manter coesos durante muito tempo. Não podia ser excessivamente mau. E Roma tinha outra questão também, eles não emitiam dívida. Pois. A dívida é uma coisa recente. Sim. Roma simplesmente cunhava mais moeda e pagava as despesas públicas. E há muitos economistas, incluindo o Sr. Martin Armstrong, que diz que os países deviam parar com esta palhaçada de emitir dívida, porque isto é basicamente dinheiro com juros. Efetivamente, tu estás a incorrer em dívida agora, daqui a 20 anos é que vai ser paga, ou seja, vão ser os teus filhos que vão pagar. Não tenham a mínima dúvida disso. Não há dinheiro grátis. A verdade é esta, não há dinheiro grátis. O que nós temos Estamos a incorrer em dívida para financiar as despesas públicas do governo. Assim, olha, pronto, o meu filho paga. É engraçado, o Yuval Noah Harari fala de uma coisa, diz exatamente isto. O que aconteceu para a economia mundial ter começado a crescer de forma exponencial foi essencialmente tu teres criado os mecanismos que possibilitaram nós confiarmos mais uns nos outros. Claro, tudo se baseia na confiança. Toda a economia é confiança. É confiança. E acho que a maioria das pessoas também não tem mesmo noção disto. E é mesmo importante, que é basicamente o dinheiro, e agora eu vou fazer aqui um ponto. O dinheiro essencialmente é eu a dizer que confio numa instituição, em algo. Sempre que estás a pagar, se tu vais comprar o dinheiro um iPhone... não vale nada, certo? Mas porquê é que não vale nada? Porque quando eu pago algo, eu estou a dizer que eu confio no... Até tenho dificuldade de pôr isto em palavras, por acaso, porque às vezes há certas coisas com por exemplo, se tu vais comprar um iPhone é porque confias na Apple e na capacidade dela de desenhar bons telemóveis, certo? Exatamente. E confio nos governos, que tanto nos governos europeus e na coordenação entre os governos europeus ou no governo americano, blá, que a moeda deles tem outro valor quando comparado. Ok. Percebes? E imagina, os 700 euros que tu pagas por um iPhone só têm interesse enquanto 700 euros, porque esses 700 euros têm um termo de comparação com outras coisas. Um bem de 700 euros... É um medium of exchange, é um meio de comparação de valores. Tudo isto é comparativo. A questão é essa, é que 700 euros são muito por uma coisa e são pouquíssimo para outra, certo? Ou seja, está predicado, o real valor do dinheiro está predicado nas coisas que tu podes adquirir. Ainda outro dia tivemos uma conversa parecida com o Macedo. Sim.
E... Não queria usar nomes aqui de outras pessoas, mas Ok. pronto. Sim, pronto. Pronto, vocês ficam aí. Foi mencionado. Fica aqui, Vou pôr a agora vou dica. pôr uma foto dele. Não, não mas e estávamos a dizer. Eu estava a dizer uma coisa que tu concordaste e nunca tinhas visto feita dessa forma e agora me esqueci completamente. Uau, Isso incrível. foi culpa minha, pessoal. Isso foi culpa minha. Foi Peço desculpa. Então, nós olha, já- se calhar vamos aqui falar de outras coisas e depois voltamos a isso. Opa, tudo Só bem. para dizer aqui, se calhar para explicar também um bocadinho qual é o propósito. Nem sei se. Eu já falei do propósito Dos impostos. dos impostos. Financiar a despesa pública. Pronto, exatamente. Ia dizer É o tipo de muito despesa pública, efetivamente mas nem isso. vale a pena, porque Não assim, é só pensar Assim, em tudo o que nós vemos. não é o que nós vemos. Exatamente, todas as infraestruturas, as obras públicas, essas tangas Escolas, todas. é hospitais, é o novo banco e outras coisas. E pronto. E pronto. Ok. E os contribuintes. Aliás, já agora, esta situação, o facto de eu ter falado no novo banco, lembro-me de uma coisa interessante. Porque muita gente aponta para este caso do novo banco como um exemplo do capitalismo desenfreado a funcionar mal. E isto é exatamente o oposto. Não, é o contrário. Isto é o exemplo de um governo demasiado grande a interferir onde não Isso. deve. Um governo nunca na vida deveria estar a fazer isto a um banco. Se há coisa que o capitalismo defende é que quando um negócio é mal gerido, Cai. ele abre bancarrota e cai. E resolve o problema. E resolveu. E outro alguém, melhor, outro negócio serviço melhor substitui- vai substituí-lo. substitui. Se o banco, o BES na altura, se tinha caído. Houve crimes feitos, houve burla, alguém geriu mal o dinheiro dos outros que tinha prometido gerir bem. Meus amigos, metam-no no tribunal, julguem-no, tirem tudo o que lhe têm a tirar e metam-no na prisão a seguir. Não quero saber. É assim que se fazem as coisas, não é? Um bocado extremista, não é sei. assim, é um estado de Pensei uau, que não sabia que punir era assim tão criminosos. extremista. Isto é uma ideia. Revolucionária. É, Para começar. não, mas é revolucionária mesmo, até porque o único, na altura em 2007, o único país que fez isso, ou 2008, o único país que fez uma coisa parecida foi a Islândia. Exatamente. Mais nenhum país Eles fizeram isso porque é puniu frio para os caraças. banqueiros. Só fizeram isso porque é frio para caraças, mas pronto. Porque batem mal. Não, mas é mesmo. Tem vulcões. E é nestas situações em que tu ficas tipo, esses capitalistas, esses grandes negócios. Sim, que também sou contra os grandes negócios, mas a culpa nesta situação foi dos governos. Que aliás nem sequer perguntaram a ninguém, simplesmente disseram, injetar aí dinheiro e siga. Não pedem Péssimas permissão, ideias. Péssimas ideias. mas pronto. Agora que eu acho que deu para contextualizar um bocado a nossa perspectiva sobre impostos. Tinhas falado, ou acho que não tinhas falado, se calhar não falaste. Se calhar falei noutra altura da minha vida, mas pronto. E eu estou assim só a correr-me. Mas eu sou menino de ter a impressão que tu já mencionaste a algum ponto na tua vida impostos, taxação progressiva Já. e coisa. Ok. Pronto, eu Elucida-nos só assim com sou esse contra. conceitozinho. Eu sou contra impostos progressivos, mas pronto. Os impostos progressivos, há dois tipos de impostos. Nesse conjunto, digamos, existem impostos progressivos e impostos regressivos. Impostos progressivos significam essencialmente que a percentagem que tu pagas aumenta conforme a tua capacidade de pagar. Ok. Ok? Portanto, Quem ganha mais dinheiro paga mais. impostos maiores às pessoas mais ricas. E depois tens impostos regressivos, que são a percentagem que tu pagas diminui Quanto mais conforme a dinheiro fizeres. capacidade de pagar. Ok. Ou seja, tu ficas mais rico, pagas menos. Em termos percentuais só. Sim, Porque em termos absolutos vais sempre pagar mais. Claro, isso não é claro. hipótese. Mas em termos percentuais, sim. Em termos percentuais. Isto dos impostos regressivos é bastante interessante até. Interessante no sentido de ser países contra-intuitivo. Contra-intuitivo e nórdicos. de ser aplicado nos Sim. países nórdicos, onde o pessoal Ser defende pobre muito. é pior. Exatamente. É tal coisa. Será. O raciocínio parece-me ser alguma coisa do género: tu não fazes tanto dinheiro, não te consegues sustentar tão bem, vais usar mais infraestrutura pública, por isso vais pagar mais porcentagem de Essencialmente impostos. é isso. Parece ser um bocado um É raciocínio desse essencialmente género. isso. É essencialmente isso. É sim, é interessante, no mínimo. Eu, por acaso, acho que são os únicos países que eu conheço assim, que fazem taxação regressiva, ou pelo menos dos mais conhecidos, vá. É. Eu sei que há bocado isso. muitos países com um sistema de taxação progressiva. Muitos mesmo. Portugal, praticamente a Europa toda. Os Estados Unidos também. E muitos mais por aí além. E acaba por se tornar... A questão é que é intuitivo.
Claro. Ou pelo menos já nos criaram a ideia. Também pode ter sido isto. Um que bocado de doutrinação, não é? Exato. Nós somos europeus, crescemos com esta ideia. Então De que pode faz sentido os ricos pagarem mais. Yeah. Que é uma ideia muito marxista, na sua gênese. Os ricos pagarem mais. The rich pay their fair share. É a frase mais... os ricos pagarem Tu és aquilo rico, que é... Tu serves-te da. Porque assim, parte para mim, apropriada. para mim é um bocado a mentalidade de vítima. Peço desculpa a quem Ok. doer, mas para mim é um bocado a mentalidade de vítima. de- Género. Pá, ele é rico, porque a ideia aqui é que quem é rico serviu-se dos outros para chegar para onde chegar chegou. onde chegou. Não a ideia de que serviu as pessoas e é por causa disso que muita gente tem emprego. Sim, porque assim, num sistema capitalista, se tu queres fazer dinheiro, tu tens de dar às outras pessoas o que elas querem. Exato, senão não fazes As dinheiro. pessoas é que te pagam a ti. Por isso tu estás a providenciar um serviço, eu quero que seja a todos os outros. E se tens pessoas a trabalhar para ti, elas assinaram um contrato e estão a trabalhar num sítio onde quiserem trabalhar. Exatamente. Assim, acaba por, quando tu entras assim nessa questão de por exemplo, quereres defender muito os direitos dos trabalhadores, que eu acho que devem ser defendidos, muitos deles. Agora tens, por exemplo, a questão do salário mínimo, que na Dinamarca, como acho que já vos disse, não existe salário mínimo. A Dinamarca é dos países do mundo com menos proteções para os trabalhadores e, no entanto, isso leva-os a ter uma qualidade de vida que é uma coisa ridícula. E é contra-intuitivo, um bocado. É muito. Mas funciona um bocado ao género de tu não sabes as dificuldades pelas quais as pessoas estão a passar. Tu não sabes o quão disposta uma pessoa está a trabalhar por menos dinheiro. E a inexistência do salário mínimo permite àqueles que têm pouco dinheiro e que têm pouca experiência e que têm poucas possibilidades para adquirir mais experiência ou mais conhecimentos, começarem a trabalhar e ao menos terem alguma coisa. Porque a verdade é, se tu, por exemplo, num trabalho qualquer low skilled, em que tu só precisas, por exemplo, sei lá, do nono ano ou o que seja, tu estás a competir, tu queres um trabalho, tu queres ganhar dinheiro e tu tens e existe um salário mínimo e tu tens de ganhar 600 euros, imagina aqui em Portugal, 600 euros é um mínimo e tu tens uma pessoa que tem algumas competências, vai ter de ganhar os 600 euros, que é aquilo que é o patamar mínimo. E depois tens uma pessoa que está muito mais desesperada, está em muito piores condições económicas e precisa mesmo de um trabalho para conseguir sobreviver, simplesmente. Outra pessoa ainda se vai conseguir aguentando. O problema do ordenado mínimo é que, isto é um argumento de muitos economistas, é que retira a quem é verdadeiramente muito necessitado, retira-lhe poder de negócio. Dizer, olha, eu preciso mesmo de ganhar dinheiro, eu estou disposto a ganhar menos do que o outro para trabalhar. E há muitos economistas que defendem que esta é a ser a razão do ordenado mínimo ser uma... Aliás, já para não só também porque obriga as empresas a incorrerem custos maiores, o que pode fazer com que elas tenham de fechar e que não consigam pagar aos empregados e depois perdem-se empregos, que é pior. Um dos casos que eu tenho... Eu vou mais por aí. A coisa que me preocupa a mim é mais a parte de as pessoas, tu criares um salário mínimo faz com que o que as empresas vão tentar fazer é criar empregos de menor qualidade para não terem que pagar esse salário mínimo. Porque imagina, esse salário mínimo é para full time, certo? E se eu meter duas pessoas part-time a fazer o meu trabalho? Exato. Não, depois as empresas vão contratar contabilistas e tudo mais, precisamente para poderem andar à volta disto e pagar o mínimo possível. E o que é que tu vais fazer? sentido. Criar ainda mais legislação? Desemprego. E que vai criar só mais desemprego. E eu tenho, o por exemplo, problema é que aqui começas a meter cada vez mais legislação e cada vez mais legislação para tentar resolver cada vírgula de cada problema e depois quando dás por ela destróis a iniciativa privada porque ela não tem sequer por onde manobrar. Eu vou-te dar um exemplo que tenho aqui de uma coisa que aconteceu também. Sistemas complexos, é esse o problema. Sistemas complexos. E pessoas simples a mexer nos sistemas complexos. Tens aqui um caso nos Estados Unidos também recente. Eu falo muito nos Estados Unidos porque pronto, acontece lá muita coisa, muito gira. E bem, recentemente a Amazon, eu não sei se tinhas ouvido falar disto ou não. Ou se algum de vocês tinha falado. Acho que já sei o que é que vais falar. A Amazon, relativamente recentemente, estava à procura de um sítio para abrir um grande headquarters. Uns grandes headquarters da Amazon. E a Amazon estava a analisar a situação e a ver onde é que eu haveria de construir, em que estado e em que cidade dos Estados Unidos é que eu haveria de construir. E eles estavam inclinados para Nova York. É verdade. Era estimado que a Amazon fosse criar entre 25 mil a 40 mil empregos na cidade de Nova York. Não é pouco. Com este investimento. Não, é um bocadito. É um kit. E o que é que acontece? Quando tu tens uma empresa
Isto depois é um bocado de arte de negócio. Quando tu tens uma empresa que está a trazer-te à mesa uma coisa deste género, tipo, olha, eu quero criar entre 25 mil a 40 mil empregos, estou à procura de um sítio onde sedimentar, onde sediar esses headquarters. Tu tiveste vários estados e várias cidades e vários governadores e tudo mais e políticos dos Estados Unidos que foram falar com a Amazon para os tentar convencer a sediarem-se na cidade deles. E depois há um processo negocial. Claro. E basicamente o que acontecia era que a Amazon estava a pensar em ir para a cidade de Nova Iorque, e se a Amazon fosse para a cidade de Nova Iorque, se eles concordassem em ir, a cidade de Nova Iorque deixava-os ficar com mais 3 bilhões de dólares em impostos. Ou seja, a Amazon ia ter um alívio de impostos no valor de 3 bilhões de dólares, que teria de os pagar, mas se for para lá, deixa de os pagar. Numa forma de criar empregos para a economia nova-iorquina. Bom, tivemos aqui uma senhora, a Alexandra Ocasio-Cortez, outra vez, porque ela é representante de um distrito qualquer de Nova Iorque, e ela fartou-se de mandar vir contra esta ideia. Porquê? E esta é a parte que me chateia nesta linha de raciocínio. Ela queixou-se de que Nova Iorque estava a dar 3 bilhões de dólares à Amazon. O princípio de que ela parte é que o dinheiro é de Nova Iorque. O dinheiro não é da Amazon, não é a Amazon que o produziu. O dinheiro é de Nova Iorque, tu não podes ficar com ele, tu como empresa. Isto logo à partida está errado. E é um bocado, na minha cabeça, autoritário, parece-me ser. E a Alexandra Ocasio-Cortez, no dia em que a Amazon eventualmente disse mesmo, olha, afinal não vamos abrir aqui os headquarters, vamos para o outro lado, a Alexandra Ocasio-Cortez congratulou-se e disse que tudo é possível. Hoje é o dia em que um grupo de dedicados nova-iorquinos e os seus vizinhos derrotaram a ganância corporativa da Amazon e a exploração dos seus trabalhadores e o poder do homem mais rico do mundo. Ela ficou contentíssima de afastar 25 mil a 40 mil empregos da Amazon. As pessoas começaram-se a queixar imenso. E ela foi muito criticada por ter feito isto. Cerca de 4 bilhões de dólares em salários ao longo de 10 anos que perderam, e 12 bilhões de dólares em atividade económica que poderiam ter entrado em Nova Iorque, e que Alexandra Ocasio-Cortez, por causa desta linha de raciocínio de não podemos deixar os gananciosos ficar com tudo, por 3 bilhões de dólares, ela acabou por perder 4 bilhões em salários e mais 12 bilhões em atividade económica. Eu não consigo perceber. Isto é para tentar contextualizar um bocado o problema é que esta mulher tem muita atração. Tem muita atração. Tem muito apoio. Ela vista como felizmente é muito nova e ainda não pode concorrer a posições de poder tipo presidência. Porque eu estou a vê-la perfeitamente a ser levada ao colinho dos mídia também e a ser muito publicitada para chegar a alguma posição. Mas isto que ela faz é extremamente perigoso. Isto já para nem falar do Green New Deal. Sim. Que é só... New Green Deal. Green New Deal, o GND. Sim, exatamente. É só absurdo. Uma das coisas que ela quer fazer é acabar com toda a aviação nos Estados Unidos também. É uma das coisas do plano dela. É uma hipócrita. Que ela tem uma pegada... Ela até deve ter uma pegada ecológica bem maior do que a maioria das pessoas, não é? É o costume. É daquelas políticas que vai defender isto, mas que depois já arranjou um tacho para o namorado dela. Já arranjou um tacho para o namorado dela. Já andou a desviar dinheiros para as campanhas dela e tudo mais. Enfim, é mais do mesmo. Efetivamente, isto quase que parece que é mesmo uma caricatura. Mas é um bocado. E todas estas pessoas que defendem estas ideias chegam a posições de poder e fazem sempre a mesma coisa. Governam-se a si. Estás a ver? É por isso que as pessoas não querem, no geral, pagar impostos. Claro que não. A minha questão é paga-se menos impostos, o governo tem menos dinheiro, não pode fazer porcaria com ele. Vai ter de o investir onde tem de o investir e é uma responsabilização. Quanto menos houver, mais competição há. E a tal questão do localismo que eu estava a falar há bocado é que se for a tua junta de freguesia, se for a tua cidade a gastar o dinheiro na tua cidade, tu vês o dinheiro a ser gasto. Agora, se tu estás a dar a Lisboa e Lisboa descentraliza para todo lado, ninguém sabe de onde é que veio o dinheiro e para onde é que foi. Não há nenhum sentido de responsabilização. Exatamente. E é esta a grande questão. E as pessoas não fazem, eu acho que as pessoas não fazem ideia do quão contraproducentes algumas ideias de aumentar os impostos sobre os ricos acabam por ser. Parecem grandes ideias e não são. Por exemplo, na França está a acontecer já há alguns anos para cá uma coisa que é só ridícula.
E que, aliás, o presidente Macron quis contrariar isto e foi muito criticado pela população francesa, porque é uma questão muito complexa. França está a perder cerca de 12 mil milionários por ano. É muito dinheiro a sair de França. E o primeiro-ministro francês Ainda é o Manuel Valls. Não, Edouard Philippe. Já foi, ok. Ou pelo menos na altura deste artigo. Não. Acho que o Manuel Valls era o do outro, do anterior. Do Hollande, provavelmente. O próprio primeiro-ministro da França, o Edouard Philippe, veio dizer que a França precisa de baixar os impostos sobre a riqueza para fazer com que os milionários parem de sair do país, porque é dinheiro que está a sair, é investimento que está a parar de ser feito. Houve uma altura em que começou-se a falar aí do êxodo enorme. Foram milionários russos, milionários franceses a fugir para assediarem-se na Rússia, na Bélgica. Tiveste o etc. caso do Asterix, como é que se chama? O Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. A Brigitte Bardot, acho eu, também uma coisa assim do género. É uma coisa que não funciona. Olha, uma outra história que eu também apanhei. Um residente, um contribuinte. Diga-me um. Diga-me um. Um contribuinte de New Jersey saiu de New Jersey e agora o budget de New Jersey está em risco. Ok, era um gajo tão gigantesco, pagava uma porcentagem tão grande do budget todo de Nova Jersey, que ele saiu e agora New Jersey está com problemas de budget. Olha, isto é exatamente aquilo que eu digo sempre. É o problema da taxação progressiva. Este é um dos grandes problemas. Sim, mas é exatamente uma das questões de não teres, paralelamente, é um dos problemas de teres uma economia não diversificada. Vou dando aqui o exemplo. Isso é um bom exemplo do que é que acontece quando não tens uma economia diversificada. Está por exemplo, o caso de Portugal. Tu tens meia dúzia de empresas que são demasiado importantes, são extremamente importantes para a economia portuguesa, que na minha opinião até chega a ser demasiado. Porquê? Não é. As pessoas nunca pensam nisto, que é Auto Europa. É uma fração gigantesca do PIB português. E se a Auto Europa agora vai embora? Não, por isso é que vai à falência. Por isso é que há uns tempos para cá houve um crash económico. Houve uma questão que eu lembro-me de ver discutida num isto não é diretamente impostos, mas faz parte das finanças. Eu lembro-me de ver esta economia. questão discutida num qualquer programa de comentário sobre a Auto Europa, que na altura havia vários sindicatos que estavam a tentar fazer valer os direitos dos seus trabalhadores. Pronto. E eu lembro-me de ver um comentador a dizer que isto não é assim tão grande ideia quanto isso. Parece tudo muito bom no papel, lá está. Agora, o grande problema aqui é se começamos a reivindicar demasiadas coisas que podem ou não ter razão, não estou aqui a argumentar isso. Eu imagino que algumas se calhar tenham razão, noutras coisas não. Mas se antagonizarmos a Auto Europa e se tornarmos este ambiente um ambiente hostil para ela estar aqui e ela quiser sair, quem vai perder vamos ser nós, não vai ser a Auto Europa. A Auto Europa tem algum vai para outro sítio qualquer abrir uma fábrica. Sim, e pronto. Vai ter um contratempo de ter que vender estas coisas e tal, mas é assim. Quem vai perder mesmo, vamos ser nós. É que perdemos mesmo a sério. Vamos perder postos de trabalho, vamos perder pessoas com dinheiro. Tudo. Receitas de impostos. Exatamente. Não é? Tudo mais. É contraproducente. Nunca funciona muito bem. E isto anda tudo sempre à volta da mesma coisa de que o... Queres fazer uma parte? Não, só queria... Acho que eu estava a tentar sinalizar o que tu ias dizer, mas continua. Ok, o que é que eu ia dizer? O problema é o grande. O problema é o grande. Mas é. Depois, o problema do grande, que eu não gosto, que é o governo, eu também não gosto de Big Business. Não me diz rigorosamente nada. O pessoal gosta muito de dizer que eu sou de direita. Mas Big Business não me diz rigorosamente nada. Eu não sou nada fã. Aliás, eu sou a primeira pessoa a dizer, e isto acho que se calhar algumas pessoas vão ficar chocadas, mas uma das coisas mais importantes que nós temos de fazer neste momento, nós, pronto, não nós, porque nós não temos esse poder, mas acho que é uma coisa importantíssima para o mundo da tecnologia, em que eu estou ligado diretamente, é partir ao meio a Google. É uma coisa que o governo americano deveria pensar seriamente, e é uma coisa que a mim me chateia um bocado, o Trump, falar tanto dos mídia, para todo lado. E que são um problema, efetivamente. Mas só falar da old media. Sim, e quem detém uma grande parte do poder hoje em dia é a Big Tech. Aliás, nós havemos de fazer um episódio também sobre Big Tech,
Chamado o quê? Big Tech. Exatamente. Porque são um problema. São um senhor problema. E parece que está toda a gente só a deixar andar. Eu não gosto de empresas grandes. Definitivamente. Agora, o outro problema que é dos governos grandes é revolve sempre à volta da mesma coisa, que é a caça dos impostos. Os governos andam sempre à caça de impostos, a ver onde é que conseguem juntar mais impostos. Uns exemplos aqui, coisas ridículas. Num estado qualquer dos Estados Unidos, querem implementar impostos sobre serviços como Netflix, e-books e downloads em geral. Gasto de tráfego de ser quase uma quilometragem por megabyte. Estás a ver? Porquê? Porque também os governos estão simplesmente a ficar sem dinheiro nenhum e precisam de mais dinheiro de impostos. Daqui a bocado é tipo todos os passos que tu dás. Não, mas é que um governo nunca vai parar de pedir mais impostos. É sempre a mesma coisa. A Califórnia considerou há um tempo para cá um plano para começar a cobrar impostos sobre SMS. Pensei que iam cobrar impostos sobre pagar impostos. Era giro, mas já quase que tens impostos sobre falta impostos. mais. E depois tens um exemplo também crasso na Noruega, que é a Noruega, acho que vai, ou está para instituir, nos próximos 5 a 6 anos, um sistema de rastreio de carros através de GPS. Para quê? Basicamente para taxar os carros e os condutores por quilómetro conduzido. Eu acho que isto vem no seguimento de uma coisa muito interessante, que é na Noruega terem-se começado a dar phase-out aos carros a combustível e agora serem os carros elétricos. Os carros a combustível pagam muitos impostos na Noruega. Poluem o ambiente e tudo mais. Lá. Os carros elétricos não pagam impostos. Ironicamente, Pagam os carros a elétricos. Noruega tem tipo... Muito petróleo. Mas pronto. Os carros elétricos pagam muito menos impostos. O que é que o governo viu aqui? Ei, agora andamos aqui a convencer as pessoas a ir para carros elétricos. Agora ficamos sem dinheiro de impostos. O que é que vamos fazer? Criar um imposto, como é óbvio, e é daqui que nasce este imposto sobre os carros elétricos. Que eles me espetam uma narrativa de que este sistema vai reduzir ou até eliminar os impostos sobre as estradas e sobre os combustíveis e as portagens e até os seguros dos carros. Eu acho que ninguém acredita nisso. Foi só uma forma de... Os governos tinham perdido este dinheiro e agora vão prestar deste dinheiro. E agora outra coisa, deu-se-lhe o poder todo para multas de estacionamento, multas de velocidade e... tudo mais. É uma festa. Nunca param de andar atrás de impostos. É sempre a mesma coisa. E pronto. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Já reparei numa coisa, nós dizemos bué de vezes pronto. É verdade. Muletas. Eu preciso de muletas para falar, é verdade. Vocês não sabem, mas tal como o PewDiePie, o João não tem pernas. Não, eu por acaso acho que as minhas pernas já estiveram visíveis a certa altura. De algum vídeo ou de outro vídeo. Pronto, então vamos falar de coisas que importam. Para finalizar. Para finalizar... Olha, antes de mais, queria deixar aqui duas curiosidades. O primeiro sistema de taxação, ou de tributação, não sei se é um ou outro, ou se são os dois, vem do Egito Antigo. Entre 3.000 a 2.800 antes de Cristo. Essa é uma coisa antiga. Os governos sempre quiseram impostos. Exatamente. E eles tinham os dois tipos de impostos. Progressivo e regressivo? Não. Não, mano, estamos muito à frente. Aí estamos muito à frente. Tanto tinhas como pagar, como trabalho forçado. Que era o corvée e o tith. Os romanos, é assim, verdade seja dita. Eu digo interessante porque eu acho que as coisas são sempre interessantes quando são vistas de uma perspectiva destacada, não emocional. Claro. Os romanos tinham um sistema de escravatura interessante. Pronto, fica aqui esta frase para vocês tirarem fora de contexto. E isto, por favor, alguém tire fora de contexto e por favor mande para o Correio da Manhã. 20 anos depois. Os romanos tinham um sistema de escravatura deputado, o que é que você tem? O que é que você tem a dizer sobre isto? E eu assim, olha, concordo plenamente. Não, é assim, o que eles tinham era, primeiro a contextualizar as coisas, eu volto a repetir, acho que já disse isto num vídeo ou noutro, analisar padrões morais do passado pelos padrões morais do presente é péssima ideia, porque vamos parecer sempre uns bárbaros no passado. E éramos. A questão não é essa, não havia conhecimento, não havia conhecimento suficiente para não sermos assim bárbaros. Exatamente. Mas eles tinham um sistema interessante de escravatura, que era quando uma pessoa incorria em dívida de tal forma que depois não a conseguia pagar, tornava-se escravo do seu senhor. Okay. Mas o próprio escravo tinha alguns direitos. Simplesmente trabalhava para aquele senhor, não recebia nada. O senhor dava-lhe a casa, dava-lhe comida e ele era escravo. Não era a escravatura como se via nos Estados Unidos, nos tempos áureos da escravatura. Áureos, exatamente. Portanto, para concluir. Também estava na Bíblia.
Também se fala de impostos na Bíblia. Claro, claro. Mas é tal coisa, os impostos sempre ubíquos. foram uma constante. É. É o São- bico. e vão continuar a ser uma constante. Que é por causa disso que ninguém, eu acho que, pelo menos aqui, eu não estou, e tu também não estás, a dizer para não haver impostos, para ninguém pagar impostos, porque isso, à partida, presumia logo. Não. O Ricardo curtia não pagar nada de impostos. E a verdade é que toda a gente gostava, mas a ausência de impostos implica um bocado uma anarquia. Não, eu é assim, eu não. Obviamente que eu não sou. Realisticamente falando, não podes Em defender termos essa ideia. práticos. Em Exatamente. termos práticos, não vejo como é que é Pragmaticamente, viável. não- Eu não tenho nenhuma estratégia Eu acho que eu que- possa dizer, é isto. Eu acho que é tal coisa. É mais. Eu acho que é simples se colocarmos as coisas desta forma. A ausência de impostos implica anarquia. Pois. E eu acho que estamos aqui todos juntos quando eu digo que ninguém quer anarquia. Não, eu gosto muito do sistema que temos. Ou pelo menos, se for para ir de algum lado, é para ir para um sítio melhor. A anarquia Exato. não é melhor, por isso Exato. não obrigado. Não, obrigado. E outro, fait divers, muito interessante. É verdade, o meu francês está on point. Very much. Existe, ao longo da história, os impostos, como tu viste, como tu acabaste de dizer também, tiveram muito mais impacto do que a maior parte das pessoas pensam. Há uma série de cidadezinhas nos Estados Unidos e em Inglaterra, e acho que em França também, em que assim no centro histórico da cidade acontece uma coisa muito gira. E eu até me questiono se aqui em Portugal se acontece a mesma coisa em algumas ruas, pela mesma razão. Há casas em ruas que só têm uma janela. Okay. Eu li sobre isso algures. Eu acho que fui eu que já te falei sobre isso. É provável. Ou isso. Ou tu leste uma coisa assim de género. Sim, tu és a única pessoa que eu conheço. Há casas que só têm uma. Há casas que só têm uma janela à frente. E houve também um período na história em que se construíram as casas com várias janelas, mas que depois tiveram de ser tapadas com blocos de cimento, mesmo, de cimento, pedra e tudo mais, para serem fechadas. Porquê? Porque houve um período na história em que os governos precisavam de dinheiro e decidiram instituir um imposto sobre janelas. As pessoas pagavam um imposto ao Estado relativo ao número de janelas que a casa tinha. E é por isso que tu vês muitas casas com uma janela. E houve uma outra altura na história. Criatividade não lhes falta. Assim, Quando é para sacar verdade dinheiro, seja criatividade dita, não falta. verdade seja dita, isto criou. Eu acho isto interessantíssimo porque se calhar as pessoas vão a essas cidades e veem essas casas, veem giro. esses bairros, tipo, isto é mesmo giro, lembraram-se de fazer. Pitoresco. É pitoresco, super característico, e lembraram-se de fazer isto assim. E tipo, não. Era só pessoas a querer pagar o mínimo de imposto possível. A mesma muito coisa engraçado. nessas mesmas casas também. Depois, mais tarde, os governos voltaram a precisar de mais impostos e instituíram um outro imposto muito interessante, que era baseado no número de degraus que existiam entre a porta da tua casa e o chão da rua da tua casa. Ou seja, as pessoas começavam a meter as escadas logo na entrada. Mano, havia casas que não tinham degrau nenhum. A porta era ao nível da rua. Ok. Estás a perceber? Sim. Para pagares o mínimo de imposto. Até o próprio Martin Armstrong diz que é capaz de... Martinho Braço O Martinho Braço Forte, exatamente. Ele próprio diz que é capaz de ser aí que está a origem da expressão a step up in life. Ok. Um degrau acima na vida, não é? Okay. Que é... Se tu tens mais um degrau em casa do que tinhas antes, é porque estás a pagar mais imposto, é porque estás com dinheiro, porque és rico e podes. Lindo. E há muitas não destas conhecia. coisas. Ao longo da história, os impostos foram muito mais importantes do que as pessoas pensam. Nunca ninguém gostou de impostos. E esta é a primeira altura do campeonato, ao longo da nossa história, em que tu tens pessoas a defender, sim senhor, mais impostos. Sim, isto nunca existiu. Nunca existiu pessoas a defenderem mais impostos. Nunca. É a primeira vez. Há uma outra coisinha engraçada, que este é o último factozinho que eu vou falar aqui, até para não alongar demasiado isto, que é revoluções à volta do mundo por causa de impostos. Já foram milhares. Existem em média quase 2 revoluções por causa de impostos. Uma revolução a cada 2 anos por causa de impostos. Uma delas, muito conhecida, foi a Revolução Americana. É claro, a do chá. Exatamente, por causa dos impostos sobre o chá. E muitas mais. E temos agora um exemplo recente hoje em dia, o da França, os coletes amarelos. Aquilo começou por causa de uma taxa absurda sobre o diesel. Depois evoluiu para muito mais E do que tens isso. agora em Portugal também uma coisa interessante, que é redução de impostos a quem foi para fora e voltou. Agora, 50% Exatamente. de impostos, 50% dos...
É reter, exato, reter 50% do IRS. E por acaso essa medida, agora Para aqui quem na saiu parte de cima, depois de 2015. para quem saiu depois de 2015? Depois ou antes? Depois. Eu acho que foi entre 2011 e 2015. Eu lembro-me de ter lido entre 2011 e Se 2015. calhar li mal, até posso verificar, mas Então verifica, por favor, que é só para coisa. E- assim, de acordo com o Observador, quem saiu do país depois de 2015. Depois de 2015? A sério? De acordo com o Observador. Ok. Não, eu tinha lido numa Durante altura um período que de 5 anos, os ex-residentes paguem IRS apenas sobre 50% dos rendimentos de trabalho. isso depois, eu acho que isso vai voltar a fazer mais do mesmo e vai ser um pretexto para pessoas ficarem uns contra os outros. E eu acredito Eu ser já vi possível isso. gerar-se Eu uma já vi espécie de isso. sentido. Eu também já ouvi de pessoas a dizer isso. Eu Dizer assim, fiquei "Pá, aqui a eu fiquei gramar, aqui a pagar impostos, os caras foram para fora e agora vêm para cá e não ainda pagam menos do que eu. Que Que é esta isto?" merda, meu. E é sempre- Então, E é sempre isto que acontece. lá no focinho, É sempre gajo. isto. É entre quem emigrou e quem ficou cá. É Exatamente. entre funcionários públicos Ficamos e o nós setor aqui a privado. manter o país e estes gajos foram para lá para fora. E basicamente os políticos tomam partido destas situações emocionais para prometerem coisas e fazerem o que querem. É uma constante da vida. Não sei se vai mudar algum dia. Isto é tentar sacar um eleitorado. Exatamente. Fácil. Yeah. Porque assim, prometer coisas. Espetáculo. Prometer coisas é Vou lutar PS. muito fácil. Exatamente. Prometer coisas é muito fácil. As pessoas ouvem as promessas e depois querem as coisas que foram prometidas e bem. E estão no seu direito. O Exatamente. problema é que há promessas e promessas. Eu acho que, pronto, acho que se calhar vou tentar concluir aqui a minha ideia. É Já só estás que a concluir para 10 minutos. estou. E o meu propósito com este vídeo era só tentar levantar um bocado as questões sobre os impostos e as pessoas questionarem mesmo se não devemos começar a exercer alguma espécie de pressão sobre Lisboa e sobre os nossos políticos e começar a olhar para candidatos que falam seriamente de reduzir a carga fiscal, de reduzir os serviços públicos, de reduzir a quantidade de dinheiro que o Estado está a gastar e não as pessoas, porque todo o dinheiro que o Estado gasta é dinheiro que as pessoas não gastam naquilo que elas precisam e é dinheiro em que o Estado gasta naquilo que ele acha que as pessoas precisam. Exato. O que não é óbvio que exista uma correlação de todo. E aliás, o que me parece mesmo é que existe uma anticorrelação. O Estado tem uma tendência para mandar dinheiro para onde não é preciso. E E há uma coisa que eu queria dizer também que é mesmo importante. diz-me: Esqueci-me. oh, bom, Ricardo, Oh meu Deus. esqueceste mesmo. Juro-te, esqueci. Eu estava mesmo aqui, estava mesmo a preparar para me dizer e de repente. Completamente desapareceu. Yeah, foi mesmo. Pronto, Ricardo, se calhar não era assim tão importante. Pois não. Não haveria É de porque ser. não era assim tão importante. Mas pronto. Não tens mais conclusões para concluir? Pá. Não. Não, Não, pronto. isto é. Impostos é importante. Impostos é importante. Pronto, isto parece que. Estamos aqui a andar em Mesmo círculo. é importante as pessoas terem uma consciência cada vez maior do que é que está a acontecer na vida delas. Porque a razão pelo qual as pessoas estão desligadas em relação às coisas que acontecem e que as influenciam é o facto de nós termos criado um Estado providência. Ajudou as pessoas poderem desligar o cérebro. Porque se as pessoas não. Como há um senhor que diz que se não estiveres a passar fome. Se estiveres a passar fome, tu pensas. Percebes? E o que aconteceu é quando começaste a dar uma vida demasiado cómoda às pessoas em que elas não se tinham preocupar com muita coisa, elas começaram simplesmente a ficar tipo ovelhinhas. Não, e começas a fazer com que as pessoas se habituem a esse estilo de vida e não O querem problema mudar. é esse, É exatamente. um sistema, acho que é um sistema de incentivos. Um sistema de incentivos que está completamente pervertido, na minha opinião. Está contra quem quer criar riqueza e está a favor de um consumo sem regra nenhuma. Sim, sem Não- reino em rock, como eu gosto de dizer. E de uma filosofia económica que me parece muito. Deixa muito a desejar. Ok. Vem muito de uma linha de pensamento de esquerda, vamos dizer. Ui. Não, é um bocado. Eu sei. E marxista e tudo mais, de que tem de se tentar retirar alguém para se dar a outra pessoa. E usar a força do governo para fazer isso. Exatamente. E a verdade é que
Tu nunca vais conseguir tornar alguém mais forte fazendo os outros mais fracos. Tu nunca vais conseguir tornar alguém mais rico fazendo os outros mais pobres. Quer sejas tu a roubar uma coisa assim, quer seja o governo a ir atrás dos outros. Acho que está tudo predicado um bocado nessa forma de pensar. E, de género, algumas pessoas vivem com a ideia de que o mundo não é um jogo de soma nula. Aliás, é exatamente o contrário. E muita gente, a grande maioria das pessoas, joga um jogo de soma nula. Exatamente. Onde os outros ganham, onde os outros perdem quando eu ganho e eu ganho quando os outros perdem. Acho que acabei de dizer a mesma coisa, não disse? Acho que é capaz. Eu ganho, mas os eu outros, percebi. para eu ganhar os outros têm que perder e para eu perder os outros têm, para os outros ganharem eu tenho que perder. Pronto, é isso. O que não é necessariamente verdade. Estamos simplesmente todos. Podemos estar todos a ganhar e não sei. Contribuímos todos uns com os Exato. outros, não é? Nós, como sociedade, e não nós como governo. Fundamentalmente para mim é isto, é quanto mais nós nos afastarmos do governo, quanto mais nós confiarmos em nós próprios e naqueles que estão à nossa volta, que estão mais perto de nós, quer seja família, quer sejam amigos, quer sejam as juntas de freguesia, quer sejam as cidades, Comunidades, tudo. Quanto mais pequenos forem esses grupos, melhor, tendencialmente. Porque é mais fácil tu sentires que tu pertences a esse grupo e que esse grupo quer saber de ti. E num governo isso é exatamente o oposto. É tu estás a delegar essas tarefas a quem está em Lisboa. Quem está em Lisboa não quer saber de ti. Quem está em Lisboa não te conhece. E é tão simples quanto isso. É o tribalismo. É um bocado. Corres o risco do tribalismo. É um Tens que bocado. fazer o tribalismo jogar a teu favor, essencialmente. Portanto, fica aqui, para mim, a minha grande conclusão é fica aqui um apelo Ao localismo. a toda a gente conseguir aperceber-se de que o problema é grande. É o ser grande. Quer seja grande governo, quer seja grande negócio. E se confiarmos mais em nós e em quem está à nossa volta, em vez de andar só a dar dinheiro a uma entidade abstrata em Lisboa, acho que as coisas melhoram. Eu acho que sim. Acho que temos tudo ao longo da história para acreditar nessas coisas. Portanto, pessoal, fica aqui concluído mais um episódio sobre impostos. Espero que tenham gostado. Acho que é capaz de ter sido o episódio mais aborrecido até agora. Estou a brincar, eu gostei imenso de o fazer. Eu por acaso também. Porque até foi um bocadinho diferente, porque foi mais conceptual, menos notícias, mais. E acho que é capaz de ser conceitos. uma coisa que diz alguma coisa a toda a gente, porque toda a gente paga impostos, não é? Alguns de vós vão ter empresas, ou os vossos pais vão ter empresas, ou simplesmente amigos, são ou familiares, Ou simplesmente ou são são trabalhadores simplesmente por conta trabalhadores de outrem. assalariados e pagam impostos também e têm uma opinião. Ou simplesmente podem implementar a pagar impostos e simplesmente usufruir do pagamento de impostos de outras pessoas através das estruturas, das infraestruturas que estão patentes em todo o país. E, portanto, Obrigado pelo Por nos vosso tempo estarem a mais uma ouvir. vez. e Episódios comentem. todos os domingos. Comentem. Deem like, share, subscribe, digam-nos o que é que acham disto, se são a favor de mais impostos, menos impostos, se acham que deve ser o governo a tratar tudo ou não, se forem libertarians à moda antiga e acharem que devia ser tudo controlado por meia dúzia de empresas gigantescas à la Mr. Robot. É uma Ok. possibilidade, Sim, é uma sim. possibilidade. Exatamente. Partilhem o que acharem Exatamente. e nós vamos estar atentos a Partilhem isso. com outros do Mr. Robot também. Exatamente. e E digam-nos o que acham. Falem connosco. Deem engagement. Tudo. e vemo-nos num próximo episódio. Próximo domingo. Exatamente. Até à próxima, pessoal. Até à próxima. Tchauzinho.